vamos para pegar a lamparina, iluminar onde nós estamos e começar a achar aquilo que estava perdido, em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor? Não se mova com a força do seu braço. Aleluia. E não para por aí, irmãos. Abram a sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Um pouquinho para frente. 2 Crônicas. No capítulo 26. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia. Oh, eu sinto uma graça do Senhor sobre nós. Aleluia. 2 Crônicas 26. Vamos ler o versículo 5, depois nós vamos lá para baixo. O versículo 5 diz o seguinte. Não, a partir do 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nós estamos falando do rei Uzias. O versículo 16, desce aí para baixo, vamos ver. O 16 diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmãos, esse rei Uzias aqui é o rei Uzias lá de Isaías, do capítulo 6, em que Isaías inicia o capítulo dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. É esse Uzias. Irmãos, o rei Uzias foi um homem até então temente ao Senhor. Alguns historiadores dizem que no início do seu reinado, ele começou a reinar com 16 anos. No início do seu reinado, ele reinou em conjunto com o seu pai. E diz, irmãos, que ele fez do que o Senhor se agradava. Então ele fez muitas coisas, ele reconstruiu uma cidade, ele organizou e fortaleceu o exército. Foi o rei Uzias que... Foi no reinado dele que foi inventado até, irmãos, algumas armas de guerra poderosas. Eu já falei aqui, como a catapulta. Que é aquela, irmãos, aquela máquina bem grande que pega aquelas pedras bem grandes e ela lança assim, ó. Foi no reinado dele, foi ele provavelmente, ou que inventou, ou que deu aval para que isso acontecesse. Máquinas que atiravam flechas, que eram muito usadas na época. E diz que Uzias, irmãos, ele cresceu grandissimamente. Só que no versículo 5 nós sabemos o porquê. Uzias carregava a presença do Senhor. Disse que naquela época, Zacarias, ele instruía Uzias no temor do Senhor. Então tudo que Uzias ia fazer era no direcionamento do Senhor. Irmãos, e é interessante porque, se você puder depois na sua casa, leia todo o capítulo 26. E vocês vão ver todas as coisas que ele fez. Uzias agora, Zacarias morreu. E ele continuou governando. Essa época que Uzias ele reina, irmãos, é na época em que Israel ele se dividiu em 2 reinados. E Uzias era o rei do reino de Judá. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Zacarias ele morre. E agora Uzias, em algum momento,
ele começou a perder a presença do Senhor. Talvez por não ter levantado uma outra pessoa para estar ali como Zacarias, para ser instrutor dele da palavra do Senhor, para que ele continuasse no temor do Senhor. Eu não sei exatamente te falar quando foi isso, até porque, como eu falei para vocês, é gradativo. Mas agora aquele homem temente ao Senhor e que havia feito muitas coisas, diz que ele continuou fazendo, só que agora a glória não era mais de Deus. Ele começou a achar que aquela glória era dele, que ele havia feito todas aquelas coisas, que ele havia feito o seu reinado crescer e prosperar. Porque Uzias, ele deixou a presença do Senhor, ele perdeu a presença do Senhor. E ele começa, irmãos, agora a ter um extremo da visão, porque a nossa visão ela tem dois extremos. Um dos extremos é quando nós não vemos nada com nossos olhos materiais e nós achamos que por conta disso o Senhor não está agindo. E o outro extremo é quando a gente vê tudo que Deus está fazendo e a gente acha que isso é por conta de nós mesmos. Existe um avivalista que agora eu não lembro do nome dele, mas existe uma frase famosa que fala assim: tudo que você vê de bom em mim não é meu, vem do Senhor. Então, irmãos, nós acharmos que nós somos bons, essa bondade que nós achamos que nós temos, é Deus em nós. Nós não somos bons. Nós precisamos, somos eternos dependentes do Senhor. Só que o extremo da nossa visão, além de nós nos acharmos, a gente acha que os feitos que estão acontecendo na nossa frente vêm de nós mesmos. Porque eu dei a ordem, porque eu orquestrei, porque eu que fiz. Olha as obras da minha mão, fui eu que fiz. E foi exatamente isso que aconteceu com Uzias. Uzias, irmãos, se esqueceu da presença do Senhor. Ele deixou, irmãos, de observar a palavra do Senhor. Nós vemos que Uzias, ele deixou com que o seu coração ficasse distante do eterno. E quando o nosso coração fica distante, irmãos, nós não queremos mais saber o que é que Deus fala, o que Deus tem para nós. Porque a palavra do Senhor já não é mais interessante, porque o nosso coração está distante. E por o nosso coração estar distante, nós começamos a quebrar princípios. Porque no versículo 16 que nós lemos, disse que agora Uzias ele queria entrar num lugar onde só os sacerdotes eles eram autorizados a entrar naquele lugar para queimar o incenso. E a palavra do Senhor diz que ele não, eu vou entrar e eu vou fazer isso. Só que, irmãos, não era para ser feito assim. Só que nós estamos falando de um homem que começou muito bem e cheio da presença do Senhor. Agora ele deixa de observar a palavra do Senhor, observar os princípios do Senhor e começa a quebrá-los. Irmãos, quando nós começamos a quebrar, quando nós viemos para Cristo, conhecemos a Cristo, nós começamos agora, como o pastor Ney falou, ser uma nova criatura. E agora, de repente, a gente começa a ter novamente os costumes antigos. Aquilo que nós havíamos deixado, nós começamos a fazer novamente. Eu tinha um problema sério com a mentira. Estou começando a mentir de novo, não sei o que está acontecendo. Eu tinha um problema sério com sonegação de imposto. De repente eu começo a fazer isso novamente. Eu tinha parado de beber, mas
Só uma cervejinha, socialmente, sábado à noite, não tem problema. Eu tinha problema com pornografia. Não, mas está vestida, está de biquíni, não tem problema. Quando nós, irmãos, começamos a quebrar os princípios, quando nós, irmãos, começamos a ferir a santidade de Deus, talvez é porque nós já estamos perdendo a presença dele pelo caminho. E foi exatamente o que aconteceu com Uzias. Uzias fica distante da palavra do temor e da presença do Senhor, e ele começa a quebrar os princípios. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Uzias entrou naquele lugar que não era para ele entrar, para oferecer ali o sacrifício de incenso, diz que o próprio Deus feriu Uzias de uma lepra. Apareceu uma lepra na testa de Uzias. E a palavra do Senhor diz que ele começou a se sentir mal, porque daí ele, que é que eu estou fazendo? Estou movendo com a força dos meus braços. Isso aqui não é de Deus. Só que Deus o havia ferido, irmãos. E ele passou o restante do reinado dele sem poder entrar no palácio, porque agora ele era um homem leproso. E quem começou a governar foi o filho dele. E tem mais. Existia um lugar certo onde os reis eles eram enterrados. Uzias não pôde ser enterrado nesse lugar. Ele ficou do ladinho porque ele morreu leproso. Porque um dia ele deixou de prestar atenção. Em algum momento, ele deixou, irmãos, de fazer coisas pequenas, mas que são essenciais. E ele foi perdendo a presença do Senhor. Vamos para Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3. Abra a sua Bíblia comigo se você puder, por favor. Irmãos, eu preciso tomar minha água, água com gás. O versículo 3 ainda não é o versículo que nós lemos. Aleluia. E o versículo 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Irmãos, essa daqui é uma carta para a igreja de Laodiceia. Quem sabe um dia nós vamos fazer essa viagem à Turquia para nós conhecermos as 7 igrejas do Apocalipse. Olha lá, 2 tomaram posse. Você não tomou? Vou falar de novo. Quem sabe o Senhor vai nos dar a oportunidade de fazer essa viagem, de conhecer as 7 igrejas da Ásia. Oh, já tem uma caravana aí, apóstolo. Senti, hein? Glória a Deus. A igreja de Laodiceia, ela era um centro bancário e financeiro, era um centro de indústria de tecido, era um centro médico de importância e era o centro de águas termais. A igreja de Laodiceia, ela estava localizada numa cidade milionária. Só tinha gente rica naquele lugar. E a igreja, ela se fundou nesse ambiente. E o que é interessante, irmãos, é que quando nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos o que agora Jesus está falando a essa igreja, nós vemos que em algum momento essa igreja, ela andou nos caminhos de Cristo. Era uma igreja que pregava a palavra do Senhor. Porque em momento algum, diferente das outras cartas, nós vemos o Senhor Jesus falando: olha, tenho contra ti que vocês toleraram falsos ensinamentos,
falsos profetas, heresias. Nada disso o Senhor fala. Então, era uma igreja que pregava a palavra, que pregava Cristo. Só que o Senhor, ele começa a revelar o coração daquela igreja. Então, nós vemos que os problemas da igreja não era moral e nem era teológico. Mas sabe qual que era o problema da igreja de Laodiceia? Sabe quando a gente aceita Jesus? E aquele negócio queima. A gente dorme com o coração queimando, a gente acorda com o coração queimando, e a gente quer mais, a gente jejua, a gente ora. Ai, meu Deus, que presença maravilhosa. A gente não quer que nunca aquilo cesse. A igreja de Laodiceia tinha perdido, irmãos, o fervor pelo Senhor. O coração já não queimava mais. Vivendo naquele contexto de tanto dinheiro, de ter ali um centro em que eles exportavam o que eles tinham para toda a região onde eles estavam. Gente de longe ia buscar remédio, pegar daquelas águas. Eles começaram a se esfriar. Eles começaram a deixar de olhar para Jesus. E eles começaram a colocar, irmãos, a falsa segurança que o dinheiro nos traz. Agora, no trono do coração daquela igreja, não era mais Jesus que estava sentado, mas era o dinheiro. E aquilo fez o quê? Eles negavam a Jesus? Não. Eles pregavam a Jesus? Pregava. Era uma igreja que tinha crente, mas não existia mais o fervor, não existia mais o amor, já não queimava mais. Ela se tornou uma igreja acomodada, uma igreja frouxa, uma igreja apática, porque não tinha mais, irmãos, o fervor espiritual. Eles pensavam que eles não tinham falta de nada. Só que vem o Senhor e fala: vocês acham que vocês são ricos, mas eu digo que vocês são pobres. Vocês acham que vocês enxergam bem, mas eu falo que vocês são cegos, nus e miseráveis. Venham novamente e comprem de mim aquilo que vocês perderam no meio do caminho, que era o fervor espiritual, que era um coração que ama o Senhor, um coração que anela por Ele. Irmãos, eles vinham no culto, talvez até trabalhava na igreja, talvez cumpria a escala, só que eles não amavam o Senhor. Vir ao culto e cumprir a escala virou obrigação. Ler a Bíblia para eles virou obrigação, porque já não queimava mais. Quando o nosso coração não queima mais, irmãos, nós perdemos o interesse, nós perdemos o relacionamento. Quando a gente não ama mais, pouco importa. Se a gente perde o relacionamento, tudo que nós fazemos para Ele, irmãos, não passa de obrigação. Mas nessa manhã, existe um amor do Senhor sendo derramado nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, buscar um coração que ferve de amor pelo Senhor. Um coração apaixonado pelo Senhor. Um coração que queima. Porque só assim, irmãos, nós não vamos deixar outras coisas virem ficar no lugar do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, quando foi que nós perdemos esse fervor? Quando foi que o nosso coração começou a esfriar? Quando foi, irmãos, que nós começamos, irmãos, a nos deixar ser apáticos?
Nós precisamos parar e nos preocupar com isso. Se o nosso coração não queima mais. Irmãos, e quando eu estou falando disso, eu não estou falando para a gente ficar 24 horas falando em língua, não. A gente pode orar em língua, sim. Não é ficar 24 horas rolando para lá. Não, irmãos. É ter o coração queimando pelo Senhor 24 horas. É isso que vai manter o nosso coração focado naquilo que nós precisamos. Essa igreja perdeu isso por conta dos muitos afazeres. Existe uma manhã de reencontro, uma manhã de renovo, de encontrar o que havia perdido e de voltar a frutificar. Não é uma manhã de acusação, não é uma manhã de nós apontarmos pecados de ninguém, mas é uma manhã de consciência de que se na nossa caminhada nós estamos detectando que existe algo perdido, o Senhor está dando uma oportunidade. Volte nessa noite, nessa manhã, porque eu tenho pressa que você volte. Eu anelo pela sua presença. Aleluia. E finalmente, irmãos, a igreja em que nós lemos, de Apocalipse 2:4, que fala que aquela igreja, ela havia abandonado o primeiro amor. Em algum momento, aquela igreja, ela abandonou, ela deixou de lado o amor. E o Senhor, ele fala, olha, volte, lembra onde você caiu, se arrependa e faça novamente as primeiras obras. Existe, irmãos, uma segunda oportunidade para nós. Existe, irmãos, um chamar do Senhor para as nossas vidas. Às vezes nós deixamos de fazer, irmãos, e nós achamos que está tudo bem. Não, zele pela sua caminhada com o Senhor. Se preocupe com ela. Irmãos, eu já estou terminando. Só abre a sua Bíblia em mais um lugar. Gênesis 3:9. Para finalizar, tá? Aleluia. Diz assim. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Adão e Eva, numa curta, não precisou ser uma caminhada de 3.500 quilômetros, não. Foi numa curta caminhada. Eles perderam a ferramenta. Eles perderam, irmãos, aquilo que Deus havia dado a eles. E o que eu acho interessante dessa passagem é que o Senhor, sabendo de tudo, ele podia chegar, viu? Pode aparecer, igual a gente faz com criança, né? Pode vir aqui, pode aparecer vocês dois aqui, porque eu sei que vocês fizeram. Vocês mexeram com isso da mamãe, e tal. Não. O Senhor poderia ter falado, pode vir aqui, seus dois desobedientes. Vocês fizeram aquilo que eu falei para vocês não fazerem. Não. O Senhor, ele chega e ele fala: Adão, onde tu estás? Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás? Diferente do que nós pensamos, quando nós perdemos algo que o Senhor nos deu, o Senhor, ele não vem para acusar, porque para acusar, irmão, já tem Satanás e uma multidãozinha de seguidor. Não é? O Senhor, ele vem para te chamar de novo. Quando o Senhor, ele fala, onde está você?
Ele está falando, eu quero te reconectar novamente comigo. É isso que o Senhor tem para nós nessa manhã. O Senhor quer que nós reconectamos novamente com Ele. Adão, aonde tu estás? E talvez você vai se apresentar diante do Senhor. Eu perdi aquilo que o Senhor me deu. Eu estou vulnerável. Eu estou nu. Sabe o que o Senhor fez? Está lá em Gênesis 3,15. Que foi logo após esse acontecido, o Senhor, ele pega e começa a fazer uma promessa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Era a promessa da reconexão. Jesus Cristo de Nazaré. Existe, irmãos, essa promessa ela está aqui e está viva para nos reconectar com o Pai através, irmãos, do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Coloque sobre os seus pés. Adão, aonde tu estás? Eu não sei, irmãos, em que momento nós nos perdemos. Eu não sei em que momento, irmãos, nós enterramos o nosso talento. Eu não sei em que momento nós deixamos de afiar o dom que Deus tem nos dado. Eu não sei em que momento nós paramos de queimar de amor pelo Senhor. Eu não sei em que momento a igreja virou só um ritual, um cumprimento, uma praxe. Mas nessa manhã, o Senhor, ele fala para você, aonde tu estás? Aonde tu estás? Eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de ouvir a sua voz. Eu tenho saudade de te ver frutificando. Não tem por que mais você viver como você está vivendo. Existe um plano de redenção e ele já foi cumprido. Tetelestai, já está consumado. Sangue de Jesus, hoje nós podemos nos reconectar ao Senhor. Pelo sangue de Jesus, hoje nós podemos achar aquilo que se havia perdido nas nossas vidas. Até quando nós vamos ficar sentados apáticos, irmãos, sem frutificar, porque nós estamos no nosso mundinho. Só que toda a pessoa que ela está assim, dentro dela ela carrega a certeza de que ela perdeu algo e ela está só sobrevivendo, vivendo da maneira com que ela está. Mas nessa manhã o Senhor, ele quer preencher esse vazio. Talvez a gente tenha, Senhor, tentado buscar preencher esse vazio, irmãos, no grande vício da nossa geração, que é o vício de dopamina, de prazer, mas não vai preencher. É Jesus que preenche esse vazio. O Senhor nessa manhã coloca as lamparinas nas nossas mãos. Que foi perdido hoje pelo sangue de Jesus vai ser restaurado. Em nome de Jesus. O que foi perdido vai ser restaurado. Porque a caminhada é longa. E você precisa estar bem e cheio de Deus para cumprir essa caminhada. Volte a frutificar nessa manhã. Pelo sangue do Cordeiro, volte a frutificar. Deixe o Espírito Santo restaurar. Sabe, os dons que você tinha, busque novamente. Na realidade você não perdeu, só está aí apagadinho. Mas hoje tem fogo do céu nessa manhã
para fazer o nosso coração queimar novamente. Em nome de Jesus Cristo, levante as suas mãos e comece a glorificar ao Senhor. E pelo sangue de Jesus, nós nessa manhã vamos encontrar aquilo que havia perdido. O Senhor nesse momento começa a nos mostrar, aleluia, aquilo que muitas das vezes nós perdemos e aquilo que nós estamos perdendo. E o Senhor vai corrigir a nossa rota. Porque como Paulo falou, existe uma maratona a ser cumprida. E com Cristo nós vamos chegar até o fim. Glorifique o nome do Senhor nesse momento. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, Espírito Santo da verdade. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor. Abra os nossos olhos. Abra o nosso discernimento espiritual, para que nós venhamos ter consciência daquilo que nós perdemos. Senhor, que nesse momento a graça do Senhor nos envolva, meu Deus, porque muitos de nós perdemos e nós achamos que não somos mais merecedores, que caminhar desse jeito é o suficiente, é o que Deus tem para nós. Deus, que esteja derramado sobre as nossas vidas a graça que superabunda sobre o pecado, a graça que nos salva de nós mesmos, a graça, meu Deus querido, que ela veio através da nova aliança do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nessa manhã, Deus, nós vamos nos assentar à mesa contigo, e que haja, meu Deus querido, nessa manhã, consolo, ativação, meu Deus querido, nova jornada, renovo, recomeço, raízes profundas sobre as nossas vidas, que nós saiamos daqui conscientes, Senhor, que nós saiamos daqui, Senhor, conscientes do Senhor, da sua presença, e meu Deus querido, carregando ela novamente. Pai, nós te agradecemos e nós bendizemos o teu santo nome. Aplauda o Senhor e glorifique o nome dele.